meia-noite e 30 minutos do dia 27/11. Devido o Temer Rousseff, esse presidente comunista que nós estamos tendo aí no Brasil, o bicho está pegando e, em caráter de urgência, ele, o Renan e o seu Maia convocaram uma coletiva de urgência para convencer o povo em relação à anistia. E também me chegou ao conhecimento que os caminhoneiros do Brasil, de todo o Brasil, estão se dirigindo para Brasília nesse exato momento para fechar Brasília. Povo brasileiro, ou nós tomamos a rédea desta nação, ou então nós vamos entregá-las de mão beijada nas mãos dessa corja vagabunda de políticos ladrões. Nós temos que entender, eu já falei em vários vídeos e vou falar agora, nós temos que entender que a nossa pátria, a nossa casa, a nossa nação está nas mãos de uma corja, de uma quadrilha de criminosos, corruptos e ladrões da pátria que querem, de qualquer forma, a qualquer meio, até mesmo na marra, de aprovar uma lei para que eles não arquem na justiça com os crimes cometidos. O office boy do seu Renan teve a petulância do seu Renan, não, do seu Temer. É muita informação, gente, que está me chegando aqui. Teve a petulância de fazer um vídeo falando do veto do presidente, mas ele não explicou para a população brasileira que este veto pode ser derrubado pela Câmara, pode ser derrubada pelos políticos na calada da noite e o povo nem fica sabendo. Nós podemos dormir no Brasil e acordar em outro. Então, vamos para Brasília, vamos para as ruas, não importa o que você faça, mas faça alguma coisa para que nós possamos livrar o Brasil das mãos dessa quadrilha, dessa milícia vagabunda e ladrona chamada classe política que está no poder desta nação. Estou fazendo esse vídeo porque várias pessoas pediram para que eu fizesse esse vídeo. E quero pedir permissão ao André Basílio, que eu quero colocar também o vídeo dele junto com o meu, para que o povo possa entender melhor que a classe política está querendo dar mais um golpe junto ao povo brasileiro. Nós não podemos aceitar, nós não vamos aceitar, e nós vamos para o pau, nós vamos para a guerra, mas essa classe de vagabundos, políticos, filhos de uma puta, não vão tomar mais nada do povo brasileiro. Então acorda, povo, acorda enquanto nós podemos acordar. Não vamos deixar, de hipótese nenhuma, que esse vagabundo desse presidente, chefe de uma quadrilha, de uma corja de políticos vagabundos, de ladrões, tomem o Brasil do povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Espalhe esse vídeo, manda para todo mundo e vamos às ruas. Vamos tomar o que é nosso por direito. Vamos tomar a nossa pátria de volta. E vamos exigir que os militares cumpram o artigo 142, porque as 3 Forças Armadas não servem a um presidente, não serve aos 3 poderes, ele serve a uma nação brasileira, a qual está sendo vendida e destruída por uma classe de bandidos. Bom dia, Vanderlei Maia.
Convocação para a tomada do Congresso Nacional. Ontem, dia 24 de novembro de 2016, a Câmara dos Deputados tentou criar uma lei para destruir todo o trabalho feito pelo juiz Sérgio Moro e acabar com a Lava Jato, para que todos os políticos bandidos continuem impunes nos seus crimes cometidos. Mas eles ainda não desistiram disso. Votarão na próxima terça-feira a anistia do Caixa 2, que anistia, na verdade, toda a corrupção e lavagem de dinheiro já ocorrida no Brasil até hoje, envolvendo tudo quanto é tipo de propina recebida por esses bandidos do Mensalão, Petrolão e em todos os outros casos de corrupção, onde todos os políticos e empresários serão perdoados pelos seus crimes cometidos. As 10 medidas contra a corrupção, assinada por mais de 2 milhões de brasileiros, foram estupradas por esses deputados que modificaram essas 10 medidas a seu bel prazer para satisfazerem a seus interesses espúrios. Estamos sendo governados pela maior organização criminosa do mundo. Os bandidos do Congresso Nacional não conseguiram votar isso ontem, quinta-feira. E como eles são uma cambada de vagabundos que não trabalham nem sexta nem segunda, eles marcaram então a votação para essa lei na próxima terça-feira. Portanto, caso eles aprovem esta lei na próxima terça-feira, convoco toda a população brasileira para a ocupação do Congresso Nacional, assim que eles aprovarem essa lei. Quem estiver em Brasília, vá para cima do Congresso na terça-feira mesmo, para fazer pressão. E no dia seguinte da aprovação da lei, se ela for aprovada, essa lei que anistia a corrupção no Brasil, se realmente aprovarem essa lei desprezível, nojenta, nós, o povo brasileiro de bem, ocuparemos o Congresso Nacional. Não permitiremos que esses bandidos acabem com a Lava Jato e com todo o esforço e dedicação do juiz Sérgio Moro e de milhares de homens da Polícia Federal e do Ministério Público, que trabalharam tanto para conseguirem provar os crimes cometidos por esses bandidos engravatados. Anteontem, aprovaram mais uma vez a repatriação de dinheiro ilegal que está no exterior. Basta que o bandido declare que o dinheiro tem origem lícita, sem necessidade de comprovação, que tal afirmação passa a ser verdadeira, E o dinheiro sujo passa a ser repatriado pelo governo brasileiro, que cobra propina de 35% para a regularização desse dinheiro sujo, através de imposto e multa cobrados pelo governo. Ou seja, o governo brasileiro passa a praticar crime de lavagem de dinheiro e passa a ser cúmplice de crimes financeiros. É mais ou menos o seguinte: é como se o governo estivesse dizendo assim: olha, todo mundo pode roubar o quanto quiser, desde que me deem 1/3 do valor roubado, E aí está tudo bem. O governo brasileiro legaliza o roubo de dinheiro público. O roubo de dinheiro público que vai para o exterior, aí o governo cobra 35% para pôr no bolso. É mais ou menos isso que acontece no Brasil. Você não viu nenhum jornal brasileiro divulgando isso da forma como eu estou divulgando, como eu estou denunciando. E vocês não verão, eles não divulgarão. A mídia brasileira faz parte da bandidagem governamental, pois eles recebem suborno como forma de propaganda, propagandas governamentais e de empresas estatais como Petrobras, Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal e tantas outras empresas e órgãos governamentais. Somos governados por bandidos da maior organização criminosa do mundo. E esses mesmos bandidos são os que criam as leis no Brasil, exatamente para se autoprotegerem e para nunca serem punidos. Esses deputados canalhas criam leis que permitem que os policiais militares morram na mão de bandidos. Eles só permitem que os policiais atirem depois que começarem a ser alvejados pelos bandidos. São esses mesmos deputados desgraçados que aprovam leis que permitem que bandidos sejam soltos em menos de 24 horas após a prisão. Esses deputados canalhas brincam com a vida dos policiais, que arriscam suas vidas para prenderem bandidos que estarão livres para praticarem novos crimes em menos de 24 horas.
Esses deputados e senadores desgraçados colocam os policiais para enxugarem gelo o tempo todo, mas é um gelo extremamente perigoso, que explode na mão desses policiais e acaba tirando suas vidas. Nossos policiais de todo o Brasil estão sendo empurrados para o abate e ainda são desrespeitados e humilhados por essa mídia porca, podre, canalha e nojenta que existe no Brasil. O Rio de Janeiro está em guerra civil. A imprensa pouco fala sobre isso, mas os policiais do Rio de Janeiro, que tiveram um helicóptero da polícia abatido por bandidos na semana passada, sabem muito bem do que eu estou falando. E é por isso que eu convoco vocês também, policiais, de todo o país, de todas as polícias, juntem-se a nós, juntem-se aos patriotas para colocarmos esses bandidos no lugar onde eles merecem e mudarmos a história deste país. Precisamos de vocês, policiais, vamos junto conosco. Convoco toda a população de bem para, junto comigo, com a Dileta e todos os demais patriotas deste país, a tomarmos o Congresso Nacional e nós mesmos fazermos a intervenção do Brasil com o apoio de todas as polícias, para prendermos todos os bandidos que existem na política brasileira. Abaixo o Congresso Nacional, abaixo o Planalto, abaixo o STF, abaixo o TSE. Nenhum deles tem legitimidade para comandar em nosso país. Desculpa. O garotinho já está solto. O TSE mandou soltar. O TSE permite que urnas eletrônicas fraudáveis sejam utilizadas no Brasil e não permite que os brasileiros façam testes nas urnas, tal como ocorria antigamente. Em junho deste ano, eu entrei com um processo no TSE pedindo a cassação de vários partidos políticos que estão ilegais no Brasil, inclusive o PT, PDT, PCB, PCdoB. São vários os partidos políticos que estão ilegais. Mas até hoje, o TSE eles nem olharam o meu pedido. O meu pedido está parado. Galera, estamos sendo governados por bandidos. Eu entrei com pedido e junto com provas de ilegalidade desses partidos. Quem quiser pesquisar, entre no site do TSE e procure o protocolo número 5836 de 2016, do ano 2016. Até hoje este processo está parado. O Brasil é o único país membro da ONU que possui 4 instâncias judiciárias, exatamente para que os bandidos recorram e nunca sejam julgados, nunca sejam condenados, nunca paguem pelos seus crimes. Tal como acontece com o presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, que tem 12 processos judiciais parados no STF e nunca são julgados. Quase todos os ministros do STF, a Suprema Corte Brasileira, né, eles foram indicados por bandidos para ocuparem esses cargos. Isso faz com que as ocupações de seus cargos sejam ilegítimas. Alguns deles nunca passaram em concurso público para juiz na vida, mas exercem o cargo máximo da magistratura brasileira. No Planalto, temos um presidente da República que foi eleito numa chapa que cometeu crimes eleitorais. O próprio presidente da República foi condenado e está inelegível por 8 anos. Temos um presidente da República que não pode ser eleito devido a crimes eleitorais. Isso é o cúmulo do absurdo. E essa imprensa bandida e porca que existe no Brasil, nada fala sobre isso. Ou fala nas entrelinhas, como se isso fosse algo normal. A República ruiu. Nenhuma pessoa minimamente decente aceita mais viver num país onde matam mais pessoas do que em qualquer país em guerra. Onde o trabalhador sai para trabalhar e não sabe se vai voltar vivo para casa. E não sabe também se ao chegar em casa verá a sua casa arrombada com todos os seus móveis e lembranças furtados. Num país onde bandidos roubam dinheiro público, fazendo com que pessoas morram na porta dos hospitais, ninguém aguenta mais isso. Precisamos de um novo modelo de Estado, precisamos de um Estado mínimo, um Estado competente, precisamos de um Estado onde os governantes coloquem a mão no dinheiro o mínimo possível. Estamos cansados de tantos impostos, de tanta falta de dignidade e de tantos bandidos neste país. Os últimos governos que foram derrubados no mundo caíram a partir de uma desobediência civil
que é o que o povo brasileiro está prestes a fazer, baseado nos princípios de Gene Sharp. Mas em todos esses momentos da queda desses governos, houve um fato decisivo, um fato que fez com que esses governos caíssem: a desobediência militar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. No dia 16 de novembro de 2016, o mesmo dia que os patriotas ocuparam o Congresso Nacional, ocorreu um fato extremamente importante no Rio de Janeiro. 2 policiais militares que estavam na tropa de choque para reprimir um protesto contra o governo, eles abandonaram a tropa e cometeram desobediência militar. Esses policiais foram aplaudidos e parabenizados pela população que estava ali próxima deles. Em 2011, no Egito, após o povo estar nas ruas por 18 dias consecutivos, o ditador Hosni Mubarak saiu do poder exatamente no momento em que ele chamou as tropas do exército para atacarem o povo. O exército foi até lá, onde estava a população revoltada com o governo, mas o exército descumpriu a ordem. Esse é um fato muito importante. Em 2014, o governo da Ucrânia caiu exatamente também a partir de uma desobediência militar, quando os policiais que reprimiam a população a deixou invadir o parlamento. Em 1964, quando o presidente João Goulart ia aplicar um golpe comunista no Brasil e os comandantes militares estavam coniventes com o governo, um general de Minas Gerais, Olímpio Mourão Filho, cometeu também a desobediência militar. Ele cometeu a quebra de hierarquia e saiu de Minas Gerais com sua tropa para prender o presidente da República por crime de traição à pátria. Não existiu golpe militar em 1964, como a mídia fala, e sim contra-golpe militar, para não permitirem que o nosso país fosse transformado num país comunista e que o nosso povo fosse escravizado, tal como acontece em Cuba. Isto a Rede Globo não divulga, não fala, tá? Pesquisem que vocês descobrirão a verdade. A desobediência militar já começou no Brasil, temos esse caso aí do Rio, né? E ela está começando juntamente com a desobediência civil, que já existe no Brasil. Por isso, é tão importante que todas as polícias brasileiras que querem o bem do Brasil estejam do nosso lado, estejam do lado dos patriotas. Juntos, vamos derrubar esses bandidos que estão no governo. A partir da aprovação da anistia do Caixa 2, vamos todos para a frente do Congresso Nacional para iniciarmos a ocupação e colocarmos para fora todos os bandidos do governo. Declararemos a ilegitimidade desses bandidos traidores da pátria, que roubam o nosso dinheiro e as riquezas do nosso país há tantas décadas. Compartilhe este vídeo em todas as redes sociais. Copie o link deste vídeo e poste nas páginas do Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Revista Veja, Isto É, enfim, em todos os órgãos de comunicação do Brasil. Em cada mensagem que vocês verem lá, entrem lá e postem o link desse vídeo. Vamos fazer uma convocação nacional, vamos chamar toda a população brasileira para estar junto conosco. Façam isso em todas as páginas possíveis do Brasil e do mundo. Levem a nossa notícia para fora do Brasil também. Vamos levar uma multidão a Brasília para colocarmos abaixo a podridão da política brasileira. Publiquem este vídeo nas páginas de todas das grandes mídias. Essas mesmas que mentem, omitem e distorcem a verdade da população brasileira. Vamos fazer com que a população brasileira saiba a verdade através deles mesmos. Eles escondem, mas não vamos esconder. Vamos publicar esse vídeo, vamos divulgar o máximo possível. Vamos fazer uma intervenção pacífica, tal como a que foi feita pelos patriotas no dia 16 deste mês, sem quebrar nada, para não perdermos a razão. Mas jogaremos todos os deputados bandidos no lixo. Galera, a mídia falou que os patriotas quebraram a porta de vidro. Mentira, quem quebrou a porta de vidro foi os seguranças, tá? Não acreditem nessa mídia imunda, porca que existe no Brasil. Dessa mídia que fala que foram baderneiros que entraram ali. Não foi baderneiro nenhum, foi patriota que foi lá fazer o trabalho de qualquer um de nós da população. Foram pessoas representando todos os brasileiros para meter o dedo na cara dos políticos e chamá-los de bandidos e de ladrões e falar que a gente não aceita mais isso aqui no nosso país. Nesta hora, agora, não tem direita nem esquerda, pessoal. Temos que estar todos juntos. Temos que unir todos os brasileiros de bem contra o mal.
Deus está ao lado dos homens de bem. Ele não nos abandonará. A mídia corrompida brasileira estará contra a nossa ação. Vocês podem esperar isso, pois eles também cairão. Cada emissora de televisão, jornais impressos, revistas e jornalistas que ludibriam a população também pagarão pelos seus crimes. Se você quiser saber o que realmente está acontecendo, esteja junto conosco, que você saberá a verdade. Você pode se omitir, ser covarde e não participar. Mas nós vamos mudar este país. E eu tenho certeza que as pessoas que não forem se arrependerão pelo resto de suas vidas. Pois nós ocuparemos o Congresso Nacional e pediremos a prisão de todos os podres políticos brasileiros. Quem for junto comigo vai poder contar essa história para os seus filhos e netos. Vai poder ter o orgulho de dizer a eles que mudou a história do nosso Brasil. E quem não for, quem se omitir, eu tenho certeza, mas muita certeza, que no futuro eles dariam tudo que têm e até a vida para voltarem no tempo e poderem estar junto conosco para mudarmos a história do nosso país. Nunca se esqueça do artigo 1º da nossa Constituição, que diz que todo o poder emana do povo, através de seus representantes eleitos ou diretamente. Toda essa classe política imunda e juízes desprezíveis que beneficiam essa bandidagem são todos inimigos da nossa nação. Esses bandidos são nossos empregados e diretamente, de acordo com o artigo 1º da nossa Constituição, nós, o povo brasileiro, iremos demiti-los para sempre. Todo o poder emana do povo. Vamos juntos mudar a história do nosso país. Chame seus amigos e parentes. Vamos todos para Brasília. Venham de ônibus, de carro, de avião, mas venham. Organizem caravanas, fretem ônibus, tragam barracas, água e mantimentos. Vamos ocupar o Congresso Nacional pelo tempo que for necessário, até esses bandidos caírem, até nós vermos todos eles presos na cadeia. Tomaremos conta do Congresso Nacional para que bandido algum volte a pisar nesta casa que é do povo brasileiro e não de bandidos. Compartilhem este vídeo o máximo possível em todas as redes sociais, em todas as páginas da imprensa brasileira e mundial. Nós vamos mudar este país. A gente se encontra em Brasília. Meu nome é André Basílio. Acessem mais informações na nossa página do Facebook, O Brasil de Fora do Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação.